sejam bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João e o propósito desse vídeo é a gente conversar a respeito de um arco que terminou recentemente lá nos Estados Unidos, chamado O Bottom. E por que ele chama O Bottom? Por causa daquele Bottom do comediante, né, do Watchmen, que parou lá na Batcaverna, no final, aliás, na edição, né, do DC Rebirth, né, o Renascimento DC, que foi publicado recentemente aqui no Brasil, né? E tem lá o Bottom, a mancha de sangue lá do comediante, aquela coisa toda, e o Batman ficou com aquilo ali na Batcaverna. E os meses foram passando, né, pouco foi trabalhado dessas temáticas dentro das revistas da DC, e até o Geoff Johns sair com aquela notícia, né, a respeito do Doomsday Clock, né, que vai ser publicado em novembro nos Estados Unidos. E essa história, né, o Bottom, ela tem ligação com esse evento que virá em novembro. E o que acontece ali? A história está dividida em 4 partes, né? É um arco de 4 partes, que ao mesmo tempo é um crossover entre as revistas do Batman e a do Flash. Sendo assim, a ordem de leitura fica Batman número 21, Flash número 21, Batman número 22 e Flash número 22. Tá? Em linhas gerais, e daqui pra frente tem spoiler no vídeo, tá? Então fica aí o alerta para você, tá? Desse momento em diante eu vou entregar spoilers da história, tá? Essa história vai ser publicada aqui no Brasil ano que vem, né? Daqui mais ou menos um ano, tá? Pegando aí o hiato, né, de distância, esse delay que a gente tem entre as publicações dos Estados Unidos e aqui no Brasil, tá? Então, spoilers daqui pra frente. Em Batman número 21, o Bottom do comediante acaba entrando em contato com a máscara do fantasma psíquico. Quando isso acontece, dá um chabu. Quando dá esse chabu, entra em pane lá os equipamentos da Batcaverna, dá um problemão lá na hora, essas coisas assim. E o Batman acaba entrando em contato com o Flash, com o Barry Allen. Fala, cara, tá acontecendo umas coisas esquisitas aqui com o Bottom, vem aqui olhar comigo, ver o que a gente vai fazer. O Flash acaba pedindo coisa de 1 minuto para poder chegar lá, e nisso surge o vilão da história, que será, no caso, o Flash Reverso. O Flash Reverso acaba falando que devia estar morto, isso e aquilo, mas ressuscitaram ele, blá 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 blá, e o Batman acaba enfrentando ele, e ele acaba dizendo, né, que não tem como você ganhar de mim, cara. Ele fala, eu preciso ganhar de você, eu preciso segurar você 1 minuto, tá? E aí o Tom King acaba colocando um temporizador lá na história, mostrando a luta deles passando esse 1 minuto e como ela se dá. É uma luta muito bacana, é uma história muito envolvente assim dentro dessa coisa toda. E pro final, o Flash Reverso acaba saindo lá da Batcaverna. E quando ele sai da Batcaverna, ele volta rapidamente e ele acaba dizendo que ele viu Deus. E quando ele diz que ele viu Deus, ele morre. Tá? Fica só os restos dele lá no chão. Nisso a gente vai para Flash número 21. Em Flash número 21, a história ela tem muito aquele senso de análise da cena do crime, né? Aquela coisa do detetive forense, que é o caso do Barry Allen. E cabe dizer que funciona muito bem o roteiro do Joshua Williamson dentro da história, porque ele casa muito bem o elemento do Batman ser detetive e também do Barry, né, ter essa coisa também da análise forense da cena do crime. E eles conversam ali sobre as possibilidades, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que eles têm que acabar descobrindo. Então o Flash resolve usar aquela esteira dele lá para poder viajar através do tempo para ver o que ele pode fazer. O Batman acaba indo junto, né? E eles acabam parando num determinado lugar que seria o local do Flashpoint. O universo do Flashpoint não deveria estar mais existindo, mas ainda existe por causa de que alguém ou eles mexeram em alguma coisa e deixou aquilo lá concreto dentro da mesma linha temporal do Flash, né, e do Batman no caso, ou seja, do universo convencional da DC. Isso a gente vai para a edição número 21 do Batman, porque é ali que vai ser desenvolvida essa ideia, onde o Batman acaba se encontrando com o pai dele, que por sua vez é o Batman do Flashpoint. Eles têm um encontro ali, coisa e tal, bacana. Ele fala pro pai dele que ele tem um neto. O pai dele acaba falando para ele que seria bom que ele deixasse de ser o Batman e fosse viver a vida dele, ser feliz, isso e aquilo. E porque ele não tem que fazer nada disso pelo pai e a mãe dele,
e tudo mais, nem se sentir culpado de coisa alguma, enfim, essas coisas assim. Procura ali o Tom King mostrar um momento bacana entre pai e filho, né? E toda essa força que isso pode trazer, e por sua vez o Batman quer levar o Thomas Wayne com ele, mas o Thomas não vai. E dentro de todas as coisas que acontecem ali, o universo aquele mundo do Flashpoint vai se fragmentando. E eles acabam, por sua vez, se deparando novamente com o Flash Reverso, antes, né, do momento que o Flash Reverso morre, tá bom? Isso a gente vai para Flash 22 finalmente. No Flash 22, a situação ali dentro da força da aceleração fica complicada e o Jay Garrick acaba aparecendo na história e salvando o Batman e o Flash. E ele não tem uma âncora ali no caso, né, para ele poder ficar no universo convencional ali da DC, então ele vai ter que achar ainda essa âncora para ver como que ele vai poder voltar definitivamente, porque o Barry não se lembra dele. E dentro dessa confusão toda acaba mostrando um pouquinho de como se deu a questão lá com o Flash Reverso, quando ele acaba vendo, né, a divindade que ele disse que viu, que não é mostrado pra gente, na verdade, essa divindade nem nada disso. E quando eles estão lá na Batcaverna de novo, o sujeito está lá no chão, morto. Dito isso, e apresentando tudo isso, no final acaba tendo um epílogo. Nesse epílogo tem uma mãozona azul, tipo a mão do Dr. Manhattan, pegando o Bottom vai virando e vai aparecendo lá o símbolo do Superman. Tá? Isso é um resumão do que se passa no arco. Bom, gente, o que acontece? O arco em si, ele é legal, tá? O arco em si é legal, é bacana, é uma leitura assim que chama a atenção e tudo mais, mas não é uma coisa assim, nossa, que negócio espetacular. É legal, é bom, tá? Mas, em linhas gerais, o que ela te dá sobre o futuro da DC, que na verdade é o que mais importa na questão do Bottom, né? O futuro da DC é pistas. Uma delas é que fica subentendido na história que me parece que os personagens de Watchmen, principalmente o Dr. Manhattan, não são os responsáveis diretos por todas as mazelas que andaram acontecendo, tá? Por que não? Porque lá no final o Dr. Manhattan acaba falando, né, que nós somos todos marionetes, e a diferença é que ele consegue ver, né, os cordões, né, podendo manipulando tudo. Então tudo que a gente faz é resultado da vontade de outro, né, que está manipulando a gente para chegar ao objetivo que esse outro ou esses outros querem, inclusive o próprio Dr. Manhattan. Nesse caso, o universo do Novo 52, onde foi roubado memórias e tudo mais das pessoas, né, a história das pessoas em si, né, entre o universo convencional da DC e os Novos 52, não seria necessariamente vontade do Dr. Manhattan ter feito, mas de uma força maior por trás dele, querendo manipular toda a realidade a seu bel prazer. Tá? Quem são eles? Essa é a grande questão, que provavelmente também tem aí algum envolvimento com o Superman. Tá? Há quem diga que possa ser, por exemplo, o Superman Prime, ou Superboy Prime. Tá? E tem teorias rolando aí pela internet a respeito disso. Mas o que se dá a entender, como eu disse, está mais por essa questão aí de que os personagens de Watchmen não são, ou principalmente o Dr. Manhattan, não são a verdadeira causa. Eles são um instrumento para que aconteça de repente. Ou talvez nem um instrumento, vai saber exatamente como que o Geoff Johns vai desenvolver isso em novembro, né? Mas o Bottom, ele caminha dentro dessa perspectiva. Obviamente isso vai fazer com que a gente desenvolva nossas próprias especulações, tenhamos as nossas próprias impressões do que será e coisas desse tipo, esperando chegar novembro para ver os desdobramentos dessa questão, tá? Então pode ser sim, tá? O próprio Superman Prime? Pode, até porque é um personagem, né, que vira e mexe o Geoff Johns acaba usando ele, né? Então há uma possibilidade, mas a gente vai ter que esperar, na verdade, e aí vendo as teorias que surgem aqui, ali e acolá, para o desdobramento e o resultado final, né, disso daí, que promete o Geoff Johns abalar, né, ou mudar ou afetar o universo de si no final, né, da trama. E sim,
A razão, por exemplo, do Geoff Johns ter revelado isso, né, essas questões, foi justamente o fim, né, da própria história desse arco Bottom, porque o epílogo remete especificamente para o Doomsday Clock, tá bom? Bom, galera, em linhas gerais é isso aí, né? Isso é o Bottom, tá? E ele é uma ponte ou a abertura do caminho para a próxima saga ou para a próxima minissérie da DC que vai ser escrita pelo Geoff Johns, tá bom? E no mais é especulação, tá? Especulação das mais possíveis, tá bom? Eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo o link para um texto bacana sobre isso chamado Teoria Prime, tá? E aí você pode dar uma lida no texto e de repente concordar ou não, né, com um autor que faz um belo trabalho ali, uma bela exposição de acontecimentos do universo DC que podem remeter ao Doomsday Clock. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo